Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, agora nós vamos ver programação com repetição. Pessoal, isso aqui é o basicão. Aquela programação sequencial a gente vai usar muito pouco, quer dizer, nós vamos usar estruturas sequenciais, mas vai ter um momento que vai ter uma decisão, que foi o bloco passado, e vai ter hora que vai ter uma repetição de comandos. Então vai ter um conjunto de comandos que precisam ser executados várias vezes. Por exemplo, eu quero que o programa imprima os números de 1 a 100. Eu não vou criar 100 variáveis, botar 1, 2, não. A gente vai fazer o quê? Que o programa faça isso automaticamente. Então as estruturas de repetição elas são muito utilizadas. Eu diria que todo programa que eu faço aí no meio acadêmico, comercial, tem pelo menos uma estrutura de repetição e uma decisão. Não tem como trabalhar com programação sem usar decisão e repetição. Então agora esse bloco a gente vai ver uma parte muito importante. Nós vamos ver 3 estruturas diferentes, tá certo? Vamos lá. Vamos seguir aqui o caminho, a gente vai dando detalhes de cada uma delas conforme for chegar lá. Então qual é a agenda para esse bloco aqui, né? Nós vamos falar programação com repetição de comandos, que é basicamente o que eu acabei de falar. Essa repetição de comandos é chamada de laços, loopings ou loops, beleza? Então você pode chamar desses 3 nomes. Então nós vamos ter uma repetição incondicional, que é o famoso for, né, ou para. A gente faz uma repetição sem fazer teste em uma variável qualquer, a gente só tem um contador lá que vai ser que vai validar o número de repetições, né? Aí tem repetição condicional com teste no início, aí você vai fazer algum teste no início, né? A gente chama que é o enquanto, né? Ou while, né? Para quem está acostumado já programa alguma linguagem, né? E repetição condicional com teste no fim, que aí seria o do while. O do marca o início e o while é o fim da repetição, tá certo? Olha, isso aí vai ficar bem claro durante o nosso módulo, não se preocupe. Eu só estou dando aqui contando o fim da história e daqui a pouco a gente vai contar a história inteira, né? Então a gente tem maneira de fazer isso. A gente conta a história inteira e daqui a pouco para em cada capítulo e aprofunda, tá legal? Então tá lá, nós vamos ver alguns exemplos, né? A gente tenta ser o mais mão na massa possível, né? Para que vocês entendam como essa estrutura é utilizada dentro da programação propriamente dita. E vamos fazer sempre alguns exercícios, né? Todo blocozinho a gente tem exercício, né, pessoal? Vocês não tem o que reclamar, que é para justamente botar em prática. Lembre-se lá, programar é que nem pedalar. Então todo final de bloco a gente dá uma pedalada para ter certeza que temos equilíbrio suficiente para continuar na trajetória, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então tá lá, programação com repetição. Então tá lá, trata-se de uma forma de executar blocos de comandos somente sob determinadas condições, mas com a opção de repetir o mesmo bloco quantas vezes for necessário. Então no programa vai acontecer isso, como eu falei aqui, um programa muito simples, né? Imprimir de 1 a 100, os números pares de 1 a 10 e assim por diante. Então a gente vai querer fazer os comandos várias vezes, aqui no caso seria o imprimir, a gente repete ele várias vezes, né? Cada vez que o conjunto de ações é repetido, acontece uma iteração. Isso é importante, é o conceito de iteração. Iteração, pessoal, é uma estratégia de resolução de problemas que, em vez de resolver o problema de uma vez só, a gente faz várias passadas. E cada passada vai resolver uma parte do meu problema, tá certo? Então isso aí é o conceito de iteração. Então tá lá. As estruturas de repetição também são chamadas de laços, loops ou loops. Nós já falamos aqui, né? Então a gente vai ter aí esses vários nomes. Então tá lá, pessoal. Então esses laços aí, loopings ou loops, são, né, trata-se de uma estrutura de programação que facilita repetir determinados trechos, né, do código. Então a gente quer fazer um programa onde uma parte do código é repetida várias vezes. Então a gente quer ter uma estrutura que o programa repita automaticamente e sob determinadas condições. Pode ser um contador simplesmente, né, ou pode ter alguma condição, algum teste antes ou depois, para continuar a execução desses conjuntos de comandos que são repetidos, tá certo? Técnica utilizada para reduzir o trabalho de programação, principalmente quando é necessário repetir várias vezes alguma ação do programa. Então isso aí é muito comum, vocês vão ver, é muito comum, tá? Os principais laços são os laços que a gente vai ver aqui. Incondicional ou contado, né? Um laço contado é aquele que a gente tem uma variável contadora, tá certo? É o for, tá? Para quem já programa aí, o para, né? Para quem vai começar agora a linguagem algorítmica, né? É o para, tá certo? Então, ó, o condicional com teste no início é o while, ou seja, enquanto determinado acontecer, faça determinados comandos, né? Execute determinados comandos. E também a gente vai ter o condicional com teste no fim. Aí vocês vão perguntar:
Pô, Márcio, mas quando usar, qual estrutura? Aí a lógica do negócio é que vai nos deixar claro qual é a melhor estrutura a utilizar naquele momento. E nós vamos exercitar isso para que vocês entendam que não existe uma regra determinística. Ah, sempre faz isso. Não, pessoal, é muito fácil de detectar qual é o melhor laço de repetição a ser utilizado de acordo com a ocasião. Tá certo? Então, pessoal, a gente para por aqui. Daqui a pouco, na próximo bloco, a gente fala sobre repetição incondicional ou contado. Tá certo? Até mais!